Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e venho aqui todos os dias com temas interessantes para a sociedade. Hoje eu estou aqui com o fisioterapeuta Bruno Fracasso. Ele é dono de uma clínica de fisioterapia aqui em Canoas e atua especificamente na área forense, não é? Com fisioterapia forense. Até nós vamos entender o que é isso, né? Os juízes têm auxiliares, né, nos processos judiciais e existem perícias nos processos judiciais. E o Dr. Bruno trabalha também com esse tipo de perícia. Ele é professor universitário e tem aí uma longa carreira nessa área. Então nós vamos começar perguntando para ele o que é a fisioterapia forense, Dr. Bruno. Muito obrigado pelo convite, professor Merino. É um prazer estar aqui e, de certa forma, esse programa ele tem um papel muito importante para a sociedade, que é para esclarecer dúvidas que são do nosso dia a dia, mas que muitas vezes pode fazer a grande diferença na vida das pessoas. A fisioterapia forense nada mais é do que usar os nossos conhecimentos da fisioterapia para auxiliar a justiça. Nesse sentido, o fisioterapeuta ele é um profissional que estuda as incapacidades e a funcionalidade do corpo humano. Então, toda vez que tiver uma dúvida em relação a isso, o fisioterapeuta pode ser consultado. Existe uma outra área também que o fisioterapeuta do trabalho atua, que é a ergonomia. Então, quando se tem dúvidas em relação às condições de trabalho, através das perícias, por exemplo, ergonômicas, o fisioterapeuta do trabalho também pode ser consultado com esse intuito de auxiliar a justiça a entender essas condições de trabalho. Ok. E em que forma o fisioterapeuta pode ajudar o trabalhador, em que forma esse trabalho ajuda o trabalhador, seja com prevenção, ou seja com constatação de doenças? Explica isso para a gente, doutor Bruno. Então, toda vez que existe uma discussão, por exemplo, no âmbito judicial, sobre uma doença, se ela é ocupacional ou não, ou seja, se aquela doença foi desenvolvida pelo trabalho do trabalhador, ou ainda se as condições de trabalho contribuem para aquele adoecimento, o fisioterapeuta poderá auxiliar o trabalhador em diversas etapas. Pode ser desde o início, antes mesmo de iniciar o processo, numa consulta onde o fisioterapeuta vai poder explicar se existe algum nexo, né, uma relação entre aquelas condições de trabalho e aquela incapacidade, aquela perda de função. Isso vai auxiliar na construção, naquela primeira parte do processo que o advogado chama de inicial, né, que vai ser peticionada para dar o início ao processo. Durante, por exemplo, uma perícia, quer seja ergonômica, uma perícia cinético-funcional, o fisioterapeuta vai poder acompanhar esse trabalhador e fazer um documento exatamente igual ao laudo do perito, porém com as particularidades daquele trabalhador, onde o fisioterapeuta vai estudar todas essas condições e emitir esse documento, até mesmo no final do processo, quando, por exemplo, é dado um laudo e existem situações que precisa se discutir em cima, né? Ou até mesmo solicitar uma impugnação. Então, o fisioterapeuta com o olhar técnico, né, não é o olhar do advogado, e sim o olhar do técnico fisioterapeuta, do conhecimento sobre as funcionalidades, vai poder contribuir dessa forma. E existe um outro papel também do fisioterapeuta, que é criar perguntas, porque toda perícia, o perito precisa responder perguntas, quer seja do juiz, quanto do trabalhador e até mesmo da empresa. Então isso chama-se quesitos, e o fisioterapeuta pode auxiliar na criação de quesitos que sejam estrategicamente adequados para aquela situação. É importante destacar que aqui nós estamos falando de acidente de trabalho, porque as doenças decorrentes do trabalho, que causam problemas físicos, são consideradas como acidente de trabalho e devem também ser indenizadas na Justiça do Trabalho com danos morais e danos materiais também. Né? Temos aí casos graves que trabalhadores ficam com lesões permanentes, decorrentes de movimentos repetitivos com máquinas pesadas na indústria, por exemplo. Né? Eu queria perguntar para o Dr. Bruno outra questão, se tem algum caso em que o fisioterapeuta forense não pode assistir o trabalhador em relação às perícias. Então, de acordo com o novo CPC, no artigo 466, diz que o assistente técnico ele é de confiança da parte, ou seja, eu sou de confiança do trabalhador, e eu não posso ser suspenso ou ser proibida a minha participação. Entretanto, a perícia ela é técnica, então não faz sentido, por exemplo, eu assistir tecnicamente um trabalhador que vai discutir um assunto sobre engenharia. Não faz parte do meu saber, não faz parte das competências da minha profissão.
Então, de acordo com o novo CPC, eu sou de confiança, não posso ser proibido ou impedido de atuar como assistente técnico, entretanto, a perícia sempre ela é técnica, então precisa ter essa sensibilidade de entender se faz parte do saber do profissional ou não. Uma outra pergunta, doutor, que eu queria fazer é se vocês atuam só em perícias trabalhistas, na Justiça do Trabalho, ou também em outros tipos de perícia. Então, o fisioterapeuta ele auxilia a justiça, tanto quer seja na justiça comum, como nós chamamos, quanto na especializada. Na justiça comum, por exemplo, na justiça estadual, já participei de perícias envolvendo Lei Maria da Penha, onde a mulher foi agredida, perdeu a função do ombro e a gente precisou quantificar o quanto que perdeu, se aquela perda era progressiva ou não, se era permanente ou não. Na justiça especializada é muito comum a nossa atuação junto às ações contra o INSS, né? Então a justiça previdenciária, quando se vai se discutir judicialmente aquelas condições relacionadas à previdência, então o fisioterapeuta também pode atuar. Na justiça especializada tem a justiça do trabalho, justiça militar já existe fisioterapeutas atuando e a justiça eleitoral, e obviamente o fisioterapeuta não está inserido. Muito, muito importante essa questão da constatação, né, do tipo de doença, se ela é permanente, se ela não é permanente, se essa doença vai causar uma sequela e o grau e o nível de sequela para o juiz até poder determinar o tipo de indenização de acordo com a gravidade, né? E eu pergunto ao doutor Bruno também se só em casos de processos que ele atua ou se existem outros casos também que ele pode atuar nessa função de fisioterapeuta forense. Muito boa essa pergunta, professor, porque o fisioterapeuta forense está a serviço da justiça, e assim como o advogado não atua somente nos processos, ele faz todo um processo de consultoria com seu cliente, o fisioterapeuta forense também pode fazer isso. Não somente também com o trabalhador, muitas vezes com o próprio advogado, né? Porque a gente consegue entender, por exemplo, quais são os pontos fortes e fracos de uma ação. Ou se aquela ação tem um nexo, existe uma relação clara entre o que o trabalhador está trazendo e o que realmente acontece, se existem documentos comprobatórios suficientes, se existe a necessidade de um outro profissional emitir algum tipo de documento, como um atestado, para auxiliar, porque o nosso papel é auxiliar a justiça, como o professor disse, para a tomada de decisão do juiz ser o mais justa possível e ele poder graduar e sentenciar de forma justa e trabalhando no que a gente diz que é a pacificação social, que ali são duas pessoas discutindo e a gente conseguir, então, essa pacificação. Muito importante, então, essa atuação do fisioterapeuta forense, como médico, como todas aquelas pessoas que constatam, né, a questão do acidente de trabalho, por movimentos repetitivos também, né, que podem acontecer. E, enfim, nós temos aí lesões. Eu gostaria agora de perguntar para o doutor Bruno que ele falasse um pouco assim da prática do trabalho dele, de laudos que ele já fez, enfim, de problemas na coluna, problemas de tendinite, quais os problemas mais graves que foram constatados com ele em doenças do trabalho. Por exemplo, tem empresas que não fazem essa prevenção, né? Porque o ideal seria a empresa fazer uma prevenção de ergonomia, para que as pessoas trabalhassem numa posição adequada, com equipamentos de proteção adequados. Mas a gente sabe que muitas empresas são descuidadosas com isso, e aí levam o trabalhador a uma doença ocupacional, e às vezes grave e irreversível, né? Outras vezes reversível. Então eu queria que ele falasse um pouquinho aqui da experiência prática de laudos que ele já fez, e de casos mais graves que aconteceram na justiça, em que pessoas entraram com processo e aí também buscaram indenizações materiais, né, físicas e morais. Ótima pergunta, e quando o professor vinha fazendo o questionamento, eu vinha lembrando de algumas situações. Teve um parecer que foi necessário ser realizado, porque a gente observa o risco, né? O risco é a probabilidade de. Então, quanto maior o risco, maior a probabilidade de desenvolver uma doença ou algo nesse sentido. E um trabalhador está exposto a vários riscos, né? Então, existem riscos como, por exemplo, sobrecarga, manusear muito peso, repetitividade, ambiente muito quente, muito frio e até mesmo condições psicossociais, né? Metas inatingíveis, líderes que são opressores e tudo mais. E nós tivemos que fazer uma perícia, então, num trabalhador que tinha dor nas costas, onde o peso que ele carregava não era pesado. Entretanto, ele precisava colocar num lugar que era extremamente de difícil acesso e fazia com que ele precisasse adotar posturas muito inadequadas com a coluna. E isso, então, foi o que foi determinante para causar aquela hérnia de disco na região lombar.
Então, ele não carregava peso. Entretanto, a repetitividade e as posturas inadequadas aumentaram substancialmente o risco. E a partir disso, nós conseguimos, então, comprovar que sim, as condições de trabalho estavam relacionadas àquela condição que o trabalhador estava sofrendo. Muito interessante. Essa é uma matéria interessante e importante. E não paramos por aqui. Vocês podem mandar as suas dúvidas no nosso WhatsApp, 9962-262, prefixo 51. Nos acompanhe também nas redes sociais que aparecem aí na tela, Instagram, Facebook, YouTube. Lá no meu canal no YouTube vocês podem acompanhar vídeos gratuitos de direito. E se tiverem dúvidas, mandem aqui que eu vou ter o prazer de passar para o Dr. Bruno para que ele responda para a gente esses temas sobre a fisioterapia forense, que é um tema bem específico de auxílio ao judiciário nas questões de acidente de trabalho. Um grande abraço, professor Merino. Estamos aqui diariamente às 13h30 com vocês.